Bom dia, crianças! Vamos iniciar a nossa aula de português desta semana. O assunto desta semana é a conjunção. É um assunto que a gente já viu, então a gente vai recordar. O que é uma conjunção? É a palavra invariável que une termos de uma oração ou une orações. Então, é aquela palavrinha, né, que vai ligar uma à outra para que tenha sentido. Aí, lembra da classificação? A gente tem as aditivas, adversativas, alternativa, conclusiva e explicativa. Nas aditivas, a gente tem aí como exemplo de conjunções, tem o e, o nem, o mas também. O exemplo, né? Nosso amigo não veio nem mandou notícia, ou seja, por que é aditivo? Ele não fez uma coisa e mais a outra. A adversativa, temos aí como exemplos, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Ele era muito rico, mas não era feliz, então são ideias contrárias. Se ele era muito rico, era para ser feliz, mas ele não era feliz. A alternativa, né? Quando a gente tem que escolher entre uma coisa e outra. Então, temos como exemplo aí o ou, o ora e o quer. Ora o tempo melhora, ora recomeça a chuva. A conclusiva, quando a gente conclui, né? Quando a gente chega a um ponto final de alguma coisa, temos como exemplo, portanto, logo, por isso, e o pois antes do verbo. Este cavalo é bravo, portanto, tome cuidado. A explicativa, né? O próprio nome fala, é uma explicação. O porquê, né? Escrito de maneira junta, o que, o pois, mas o pois depois do verbo. Volte logo, porque amanhã será tarde. Aí, na segunda folhinha, temos os exercícios, que vocês vão aí no número 1, ó, complete as frases que seguem com as conjunções coordenativas e ou então ou. Então, vamos ver qual que vai dar certo aí, ó. Letra A, queres leite? Vais beber um copo de sumo. Então, o que vai dar certo aí? E ou. Fui visitar a cidade de Lisboa, gostei imenso. Recebi uma carta do meu irmão, adorei-a. Ou fazes os deveres, ficas de castigo. Então, qual que vai dar certo nessas frases? A conjunção e ou a conjunção ou? No número 2, utilizando as conjunções e, mas e, portanto, ligue as frases de modo a obter frases coordenadas. Então, nós vamos juntar as frases aí. E para juntar, vai sumir o ponto final e a gente vai ver qual conjunção que dá certo. Se é o e, mas, portanto. A festa estava animada. Cansei-me. A festa estava animada e cansei-me. Ou a festa estava animada, mas cansei-me. Ou a festa estava animada, portanto cansei-me. Qual delas que dá certo aí? Na letra B, ainda não fizemos os trabalhos. Não vamos à rua com a mãe. Qual que vai dar certo? Ainda não fizemos os trabalhos e não vamos à rua com a mãe? Ou ainda não fizemos os trabalhos, portanto não vamos à rua com a mãe? Ou ainda não fizemos os trabalhos, mas não vamos à rua com a mãe? Qual que vai dar certo para ter sentido? Letra C. Toquei a campainha. Ninguém respondeu. Toquei a campainha e ninguém respondeu. Toquei a campainha, mas ninguém respondeu. Toquei a campainha, portanto, ninguém respondeu. Letra D. Comeste muitos bolos. Adoeceste. Comestes muitos bolos e adoecestes?
comestes muitos bolos, mas adoeceste, ou comestes muitos bolos, portanto adoeceste. Número 3. Utilizando as conjunções porque e quando, ligue as frases seguintes de modo a obteres frases ligadas por subordinação. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do exercício anterior, só que a gente vai usar as conjunções porque, quando. Tu chegastes, estávamos a conversar. Tu chegastes porque estávamos a conversar? Ou tu chegastes quando estávamos a conversar? O dia está muito quente, é verão. O dia está muito quente porque é verão? Ou o dia está muito quente quando é verão? Faltei ao treino, estava doente. Faltei ao treino porque estava doente? Ou faltei ao treino quando estava doente? Cheguei à escola, abri o portão. Cheguei à escola porque abri o portão? Ou cheguei à escola quando abri o portão? Então, esses exercícios vocês podem fazer na folha ou no caderno. Depois, a gente vai fazer a página 15 da apostila, que é o mesmo assunto, conjunções. Então, no número 1, tem um trechinho. Vence o time que conseguir queimar todos os jogadores ou queimar a maior quantidade possível, dentro do prazo previamente combinado. Então, o que vocês vão fazer na letra A? Sublinhe com cores diferentes as duas formas por meio das quais o time pode vencer o jogo. Então, tem duas maneiras aí para vencer o jogo. Vocês vão grifar uma maneira de uma cor e a outra maneira de outra cor. E essas duas maneiras estão ligadas por uma conjunção. As duas formas de jogar são unidas por uma palavra. Que palavra é essa? Ou seja, que conjunção é essa? Letra C. Que ideia essa palavra expressa? Então, que ideia que essa conjunção vai expressar? Ela vai expressar uma ideia de adição, alternância ou oposição. Aí, relembrando no quadrinho, né? As palavras que atuam como elementos de ligação entre termos de uma oração são chamadas de conjunções. 2. Pinte nas questões a seguir as palavras grifadas de acordo com a legenda. Então, de amarelo, a gente vai pintar a que expressa ideia de adição, soma. De azul, a que expressa ideia de oposição, contraste. E de verde, a que expressa ideia de conclusão. E vermelha, a que expressa ideia de explicação. Letra A. Se um jogador pegar a bola no ar, ele corre até a linha central e arremessa a bola para o outro time. Então, tá grifado o E. Qual dessas ideias acima ele expressa? Letra B. Ele ainda pode jogar, mas somente se a bola cair dentro do cemitério, pois não podem sair desta área. Tá grifado o mas. Qual ideia que ele expressa? Letra C. O jogador foi queimado, portanto, terá de ir para a prisão. Tá grifado, portanto. Que ideia ele expressa? As conjunções ajudam na construção de sentidos ao estabelecer diferentes relações, como adição, oposição, alternância, conclusão e explicação. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Façam as atividades e estou aguardando as fotos. Um abraço a todos.